Fala galera, eu sou o Mets e seja muito mais que bem-vindos ao meu canal, seu quartel-general de conteúdo nerd. E bora hoje falar de um filme, voltar um pouquinho do tempo para falar de um filme que antes a gente estava falando dos filmes dos anos 2000 da Marvel, mas a gente vai voltar para 98 para falar dele, Blade, o Caçador de Vampiros, que é assim, né, um filme que eu revi, mas eu tenho um pouquinho de memória afetiva, mas não tanto, mas enfim. Mas antes da gente continuar a análise, se inscreva, deixa o like, comente aí algum filme da sua preferência e não esqueça de compartilhar para os seus amigos e para a gente continuar trazendo muito mais conteúdo de cultura pop para vocês e a gente chegar muito mais longe. Então, por favor, se inscreva. Nosso filme começa em 1967, quando a gente vê a mãe do Blade tendo um parto, né, do Blade, mas mesmo assim os médicos notam que parece que ela foi atacada por um animal, alguma criatura atacou ela. Ela consegue ter o bebê Blade. Corta a cena para o presente momento onde a gente vê uma mina apalpando o cara. Sim, rola essa cena no filme. E ela tá levando ele para um frigorífico. Que, na verdade, é uma balada cheia de vampiro. Tá só a vampirada nesse local e ela leva ele pra lá e esse cara leva até tipo um expurgo assim de vampiros. O vampiro não gosta dele porque, né, ele é humano. E até então, assim, parece ser um filme sério, não tem a logo da Marvel Studios até então, não sei o que aconteceu para não ter a logo da Marvel Studios. Tem os créditos, assim, em vermelho e, assim, meio que na meiuca, assim, no canto do filme, que mostra que o Blade é criado pelo Marvel Wolfman, né? Que é criador também dos Titãs, de histórias famosíssimas dos Titãs, como O Contrato de Judas, e também, né, criou o personagem Blade. E nesses créditos, assim, do início do filme, que a gente descobre que ele é baseado num personagem da Marvel. E rola a única cena que eu tenho memória afetiva desse filme, que eu me lembro mais, assim, que é a cena dos vampiros na balada e rola o banho de sangue. E a gente vê a vampirada dançando na balada, aparece o Frost e os outros vampiros que vêm a ser os vilões do filme posteriormente. Aí a gente vê o cara, como eu disse, apanhando, né, por ser humano, e a galera não gosta muito dos humanos, e aparece o Blade, e é uma cena até que engraçada, porque quando aparece o Blade, todo mundo fica quieto, e tem até um cara assim, no fundo, a voz no fundo, falando: "Ih, é o Blade, aquele que anda de dia!" E o Blade começa a descer a porrada em geral, uma cena bem legal de início do filme, ele usa espada, dá um tiro, ele usa um negócio que parece um batirangue, assim, né, falando, porque o que a memória traz assim mais em mente é um batirangue. Aí tem o Blade ameaçando o Queen, e é engraçado também essa cena que ele fica fazendo uma voz, tchá, 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 tchá. E o Queen, ele, né, meio que é. Meio não, ele é completamente queimado, só que o Blade não mata ele e a galera resgata o Queen e leva meio que pro hospital, né? Eles resgatam o Queen e os médicos estão cuidando do Queen até que apresenta pra gente a Karen, que, né, ela vai aparecer do decorrer do filme ajudando o Blade, ela é hematologista, né? Ela estuda, assim, sangue e tal, e aparece um ex-namorado dela, e tem toda uma piada envolvendo isso. Nesse momento do hospital com a Karen e o que dá a entender que é o namorado dela, como eu já disse, eles olham o corpo do Queen, o Queen está vivo, morde o namorado da Karen, e morde a Karen também, só que no momento o Blade dá uma de Batman, aparece lá do nada. Dá umas porradas no Queen e tal, porradas nos policiais que parece que entraram no hospital. Ao longo do filme a gente vai ver que os vampiros têm essa paradinha aí com a polícia e ele consegue resgatar a Karen, só que no momento ele, né, a polícia vai atrás dele, ele salta de um prédio pro outro, só que antes ele taca a Karen. Maluco, se a mulher não virar vampira agora, ela não sei como que ela saiu viva de lá, né? Aí ele pula atrás dela, ele coloca o ombro dela no lugar, né, que é o mínimo a se fazer, né? Porque, tipo, mano, se a mulher não tivesse um ombro deslocado, sendo jogada de um prédio pro outro, eu não sei o que aconteceu. Então, é isso. Ele bota o braço dela de volta no lugar, o ombro, na verdade, e ele ajuda ela, né? Ele leva ela pro esconderijo dele, onde é apresentado pra gente o Whistler. E ele conta pra gente mais sobre a mitologia dos vampiros, os equipamentos que ele usa e mais sobre esse universo. E enquanto rola isso, tem uma reunião com a vampirada puro sangue e o Frost é convocado e ele fala como que o ser humano deve ser tratado como gado, já que os vampiros são uma raça superiores. E um dos vampiros, que é o Gaetano, um dos 12 puro sangue, questiona o Frost dele estar fazendo isso, né? Porque, querendo ou não, eu tô do lado desses vampiros, porque, meu amigo, você faz uma boate de vampiro, como que não chama a atenção da galera que é humano, né? O propósito dessa reunião é isso, que o Frost chama muita atenção para os vampiros.
E o Frost fala, não, gente, é o topo da cadeia alimentar, cara, a gente tá no topo, a gente que manda na galera. Ele fala, mano, você nem é puro sangue. E o cara literalmente tá uma boate que taca sangue nos outros. Como que é um bagulho muito óbvio pra você descobrir que a galera é vampiro. Aí, enquanto isso, tem o Blade explicando do soro pra Karen, né, dos aparatos de prata, de alho que ele usa para combater os vampiros. A gente também vê um pouco do equipamento, né? Tem a cena dela olhando as coisas da mãe dele, né? E ela olhando a espada dele, que é um ponto interessante, porque ela é uma espada armadilha, porque quando você pega, tem um mecanismo que ativa uns espinhos lá, que fode sua mão pra você não pegar a espada do Blade. Só que nisso, né, ela tenta fugir de lá onde que ela tá, só que o Whistler percebe que ela vai fugir, então vai atrás dela, e o Blade também. O engraçado é essa cena que o Blade tá, tipo, ela foge do Whistler, e o Blade, ele dá um pulo silencioso, mano. Eu não sei como o cara conseguiu fazer isso. Ele dá um pulo que, tipo, você não percebe o Blade chegando, é um pulinho, só que você não ouve nada. Aí, posteriormente disso, né, tem o Blade se preparando pra fazer mais algumas coisas, enquanto o Whistler tá colocando gasolina no carro do Blade. E ele acende um cigarro, o que pode dar errado, né? E ele explica dessas mitologias, que cruzes não fazem nada, as fraquezas dele é alho e prata, e raios ultravioleta, e ele dá um spray antivampírico pra Karen. Sim, nesse universo existe um spray antivampírico. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, ele funciona ao longo do filme. Tem duas cenas que ela usa o spray e o spray salva a Karen. Sim. E o Blade deixa ela na casa dela, né? Só que é uma cena assim meio suspeita, que você vai achando assim que ela vai ser atacada pelos vampiros. Não, ela é atacada por um policial. Só que, o que ela faz? Ela usa o spray antivampírico no policial. E ela descobre que o policial não é um vampiro. Só que o Blade aparece lá e descobre que o policial é um bode expiatório dos vampiros. Que ele está lá porque ele quer conseguir virar vampiro. E ele, né, trabalha pro Frost. O Blade dá umas porradas nesse cara e, né, depois ele foge, só que o Blade fica lá de tocaia para saber aonde que eles têm esse, né, aonde que eles guardam sangue, onde que a galera do Frost fica, né, que tem a pérola e tem outras coisas que vão sendo abordadas ao longo do filme, né, sobre a Bíblia lá dos vampiros, e tem toda uma mitologia e tem até uma profecia no meio. Vocês vão ver como que estranho fica. Como eu disse, nesse meio tempo eles vão atrás da Pérola, que é um bicho que parece a mistura do Jabba Terrante do Star Wars, só que muito mais esquisito. E quando ele chega lá, o Blade solta umas frases de efeito. Na verdade, o Blade fala, tem coisas mais perigosas que vampiros essa noite. A Karen, como o quê? Como eu. E ele já invade lá, né? Dá porrada no cara, porque a gente tá num filme de ação, então toda resolução de algum problema nosso é com porradaria. E enquanto isso, rola uma festa que o Frost tá dando, né? O Frost festeiro. O policial chega lá, né? Ele fala sobre o Blade. O Frost quer o Blade vivo, porque a gente descobre futuramente que o Blade é importante pra tramóia do Frost. E o engraçado nessa cena toda é que o Frost, vilãozão, vampiresco do mal, tem uma casa com piscina, né? Parece ser no topo de um prédio. Se você for olhar na piscina, tem uns patinhos de borracha. Então, sim, o super vilão desse filme, o vilão final, o boss final que o Blade vai enfrentar, tem patinhos de borracha na sua piscina. Olha só que legal. Ele mata o policial, chupa o sangue do policial e tem uma cena bem nojenta, porque ele termina de chupar o sangue, ele dá um beijo lá na mina, assim, né? Ele chupa o sangue, dá um beijo, os dois ficam se lambendo, assim, ok, isso foi meio nojento. Eles interrogam a Pérola e descobrem dessa profecia que envolve o andarilho do dia, que é o Blade. Eles chamam o Blade disso, né? Andarilho do dia. E também o deus do sangue, né? Envolvendo o deus do sangue, La Magra. A vampirada vai atrás do Blade e eu acho engraçado que toda cena que aparece antes dos vampiros, quando os vampiros estão chegando, né, o que dá a entender que os vampiros estão chegando é sempre uma cena deles correndinho de um lado pro outro assim, que você fica, mano, por que tem isso no filme? Por que representam assim? Mas enfim, o Blade dá porrada em vampiro criança, o Blade dá porrada em vampiro mulher, o Blade dá porrada em vampiro mestre do Kung Fu, dá porrada em todo mundo, só que ele é capturado pelo Queen e um dos vampiros até rouba a espada dele, né? Só que rola a cena que eu disse, que a espada ativa uns espinhos e o cara perde a mão. E enquanto isso, o Whistler aparece lá do nada e salva nosso Blade e nossa Karen. E eles conseguem fugir de lá. Só que rola uma luta, né? Quando eles estão fugindo, nesse lugar que é tipo uns vagões de trem. E o Blade enfrenta o Queen e rola uma referência ao Homem-Aranha 3. Na verdade, esse filme veio antes. Então, o Homem-Aranha 3, que teve referência desse filme, que ele tá lá dando umas porradas no Queen, ele pega a cara no Queen e esfrega no vagão, né? Como eu disse, referência ao Homem-Aranha 3, só que Homem-Aranha 3 é no futuro, então esse Homem-Aranha 3 que faz referência a esse filme, vocês entenderam.
A Karen coloca o ombro do Blade no lugar, né? Fazendo referência àquela cena no início do filme, que eu disse pra vocês, né? Que ele joga ela de um prédio pro outro. Aí tem essa referência no início e o Blade explica que ele não é nem humano, nem vampiro, mas sim um híbrido que tem as forças de um vampiro, mas não tem suas fraquezas. Mas ele consegue andar do sol, mas ainda sente a sede de sangue. Ele, né, é o andarilho do dia, um híbrido que tem essas vantagens e desvantagens. Consegue andar do sol, mas ainda sente a sede de sangue igual os vampiros. Depois disso, a gente tem a cena da vampira lá passando creminho na carinha do Frost. Que eu fiquei, que raios essa cena tem no filme? Que tem uma cena dessa no filme? Mas pasmem que mais pra frente o motivo é muito aleatório, mas explica essa cena do creminho na cara do Frost. O Frost captura o Gaetano, que era um daqueles 12 vampiros originais que não ia muito com a cara dele. Ele arranca as presas do Gaetano e prende o Gaetano lá no, né, quando está amanhecendo, pra ele morrer. Ele morre queimado, rola aquela cena efeito assim de PlayStation 2 dele morrendo. E é isso, o Frost chega para os outros 12 vampiros e fala que ele tem novos planos a partir de agora. Enquanto rola essa morte do Gaetano, a Karen vai pesquisando sobre a possível cura do Blade. Enquanto isso também, né, o Blade vai lá para comprar as coisas que ele sempre precisa, né? Comprar o alho, para fazer a essência de alho, para fazer o soro, né? Que ele toma um soro para resistir à sua sede de sangue, enfim. Só que quando ele vai, né, no centro da cidade lá, tá andandinho, ele percebe que o Frost tá lá de dia, andando de dia. Aí eu fiquei junto com o Blade, essa porra não era um vampiro? Por que essa porra tá andando de dia já que ele é vampiro? Aí lá, vocês lembram da cena do creminho na cara do Frost passando creminho? Sim, o Frost passa protetor solar e consegue andar de dia. E o Blade que fala isso pra gente, ele fala protetor solar? Tipo, você tá usando protetor solar? Aí o Frost, a gente não consegue andar de dia ainda, né, cara? Então, sim, o cara usa protetor solar. Essa é a desculpa que o filme usa pro vampiro andar de dia e ter essa cena dele ameaçando lá uma menininha. Enfim, ele tenta puxar o Blade pro lado dele, não consegue, vai embora dali, ameaça a menina, taca a menina, o Blade salva a menina. Enfim, é uma cena muito aleatória que sim, o filme usa protetor solar para explicar porque aquele vampiro tá andando de dia. Eu não tô zoando. Enquanto rola essa cena do Blade na cidade, a equipezinha do Frost, né, vai atrás da Karen e do Whistler e rola de novo a ceninha deles correndinho assim, entre um corredor e outro. E eles capturam a Karen e deixam o Whistler morto, porque quando o Blade chega lá mais tarde, ele descobre que o Whistler não tá morto. E o Whistler conta pra ele sobre essa profecia, que eles precisam do sangue do andarilho do dia. Agora, eu não faço a menor ideia como com a profecia antiga ia saber que o Blade ia nascer. Como com a profecia antiga ia ter tanta precisão em saber que ia nascer um vampiro meio híbrido, meio humano, que consegue andar de dia. Eu não faço a menor ideia. E rola a cena até que é bem pesado, né? Comparado assim com, né, o tom do filme e tal. Eu sei que é um filme assim de uau, que tem vampiro, assim, mas não é um filme que dá medo, mas rola essa cena bem pesada que é do Whistler tirando sua própria vida. O Whistler vai de arrasta pra cima, né? Enfim, é uma ceninha bem pesada. E a gente tem, depois disso, o Blade, né, se preparando pra ir atrás da vampirada e tal. Prepara seu equipamento assim. Cria novas coisas com o anticoagulante, que tem essa cena da Karen mostrando pra ele o que é anticoagulante. E a gente descobre que isso consegue fazer os vampiros estourar. Enfim, O Blade invade o prédio onde, né, o Frost fica com a sua vampirada, mete a porrada em geral, usa, né, o anticoagulante que a Karen explicou pra ele. E quando ele taca isso nos vampiros, os vampiros explodem, como, né, eu já disse. E rola uma cena que o Blade, né, entra lá no quarto do Frost e rola uma cena que é um plot twist, assim, falando aqui agora, pode não parecer surpreendente, mas quando eu tava vendo o filme pra escrever roteiro, eu falei, ok, eu fiquei surpreso. Que quando o Blade entra no quarto do Frost, ele descobre que sua mãe tá viva, e sua mãe fica com o Frost. É complicado. Então, sim, a mãe do Blade tá viva e tem isso, que a origem do nosso herói é entrelaçada com o vilão. Então, tipo, eu posso estar falando agora zoando, mas quando eu vi eu fiquei real surpreso. Tipo, caralho, essa mulher é a mãe do Blade, ela tá viva. E o Blade fica todo tipo, puta merda, velho, você também é vampiro. Nossa, nem que merda, vou ter que matar até que minha mãe. O Frost invade lá e ele fala que
né? Blade, você sempre quis descobrir o vampiro que mordeu a sua mãe. Eu sou o vampiro que mordeu sua mãe, sim. O Frost é o vampiro que mordeu a mãe do Blade quando ela estava grávida. Eu, real, achei isso meio surpreendente. Nosso Blade é capturado e levam ele para o lugar que vai fazer o ritual, envolvendo os vampiros, envolvendo ele. E o Queen pega o óculos do Blade, só que me admira o Queen tá vivo até agora, porque puta merda, puta personagem chato. Chegando lá, eles prendem o Blade para fazer o ritual, taca a Karen numa cova, e muito me admira que nessa cova também tá o antigo namorado dela. Não me pergunta porque o Frost deixou o cara vivo até agora. E eles conseguem fazer o ritual, o Frost fica lá com os poderes endiabrados, a galera que era dos 12 originais lá, né, originais, os 12 puro sangue, viram uns bichos esquisitos com um gráfico assim de PlayStation 2, entra no Frost, a Karen consegue resgatar o Blade, rola umas... e o Blade tá na fissura do soro, né, porque ele tá todo esse tempo sem beber sangue, e a Karen pede pro Blade tomar o sangue dela, e nessa cena rola uma cena assim meio sugestiva do Blade sugando o sangue da Karen. Se vocês verem assim, essa cena de olho fechado parece outra coisa. Demais! É. Oh my God! Que o Blade tá tunadaço, ele sai metendo a porrada em geral, ele mete porrada na própria mãe, ele mete porrada na outra galera e vai lá lutar contra o Frost, né? Agora o Frost tá com os poderes e o Blade tenta atacar ele e ele se recupera assim com sangue, uma cena assim, né? Que os efeitos envelheceu um pouco que nem leite. E rola uma sequência legal de ação, né? E a música fica lá atorando. Enquanto o Blade tá lutando contra todo mundo, a Karen pega, né, uma shotgun e dá tiro na vampirada também. Agora não me pergunta também como que a Karen, depois de ter quase não sei quantos litros de sangue retirados no corpo, mulher era pra estar desmaiada, mulher com metade do sangue do corpo dela foi pro Blade voltar ativa, tá lá lutando contra todo mundo. Enfim, o filme tá acabando, segue o roteiro. Aí o Blade vai continuando lutando com o Frost, rola uma luta de espada até que bem maneira. A Karen consegue usar o spray que ela tem, né, que o Whistler deu pra ela, com uma das vampironas lá que trabalhava junto com o Frost. E o spray funciona, a mulher tem a cara assim queimada e o spray salvou a vida da Karen. Dessa vez real oficial. De novo, eu disse que o spray é importante. O Blade consegue, né, enquanto ele vê que tudo que ele faz com o Frost não tá dando, o que ele percebe? Né, que eu te disse que a Karen criou um negócio com anticoagulante que estava funcionando com os vampiros. No início do filme, né, quando ele tava lá... Não, no início do filme não. No início dessa cena que eles estão nessas masmorras, o Frost acha que esse negócio que é o anticoagulante é o soro do Blade. Então ele pega assim e taca lá no fundão da masmorra. Então o negócio tá lá no fundo, o Blade acha esse negócio, aplica uns 30 assim de uma vez no Frost, o Frost começa a explodir assim, implodir por dentro. Buf! Ele taca na cabeça assim, dá um chute maneirão, taca na cabeça do Frost, o Frost explode e assim eles saem de lá. A Karen fala: agora eu posso conseguir fazer seu soro. E o Blade solta uma frase meio genérica: ainda tem uma guerra acontecendo, eu não preciso de cura, eu preciso do soro porque eu ainda tenho que matar muito vampiro. E nosso filme acaba. Aí a gente tem o Blade em Moscou e a gente descobre que tem até vampiro em Moscou e o Blade mata o vampiro em Moscou e assim encerra o nosso filme. E essa foi nossa análise do Blade, o Caçador de Vampiros, de 1998. Esse filme, assim, é um filme bom, é um filme ruim, cara, é difícil dizer isso. Mas na nota do Rotten Tomato, na nota, assim, dos críticos, ele ganhou 59%, que, né, pra mim é explicável. Mas na nota da audiência, né, do público, ele ganhou 78%. Então 78% das pessoas que viram esse filme achou que é um filmão bom, que é um filme meio pipocão mesmo. Eu não posso mentir, assim, tem cena de ação, tem isso assim, pra lá, pra cá e tal. Pra lá. O que isso quer dizer? Que, enfim, é um filme que você for assistir com a sua família, com seus amigos no final de semana, você chamou a galera pra sua casa, é um bom filme pra você assistir, né? Um filme assim, não é, nossa, que obra espetacular de super-herói, não. É o Blade matando vampiro. Nessa época tinha bastante filme assim, nesse estilo de vampiro. Vocês querem que tragam outros? Eu trago, comenta aí, porque, né, tem bastante pérola de vampiro nessa época, hein? Não, tem uns que, né, eu tenho que, umas franquias que eu trazer aqui, hein? Mas enfim, essa foi a análise do Blade, o Caçador de Vampiros. É um filme bom. É um filme... Definitivamente já é um dos filmes feitos.
Isso eu garanto. Mas é isso. Ultimamente a gente não tem muita coisa do Blade, a não ser a cena pós-créditos de Eternos, né? Que nosso Cavaleiro Negro, né? O que vai se tornar o Cavaleiro Negro, tá lá conversando com a espada de ébano e aparece a voz de um personagem que foi já confirmado que é o Blade. Blade, que a gente vai ter um novo filme em 2025, que foi adiado. Ele ia ser em fevereiro, se eu não me engano, mas agora ele vai ser no final de 2025. Mas, como eu disse, essa foi a análise do Blade, o Caçador de Vampiros. Querem mais filmes? Querem a trilogia Blade? É uma boa, né? Mas deixa mais pra frente, quando a gente tiver assim, né, especial de Halloween. Aí é com vocês. Comenta aí, se inscreve e deixa o like. Vai ter outros vídeos rolando nos cards. Eu acho que os cards vai estar por aqui. Aqui, para você continuar nesse canal incrível. Aqui para você se inscrever e ajudar a gente a ir muito mais longe nesse projeto de continuar falando de filme. E outras coisas que rolam aí no canal, cara. Esse canal tá muito completo. Tem análise, teoria, tem até gameplay. Você que gosta de assistir um joguinho, temos gameplay também. Então, é isso. Falamos das séries atuais, falamos de animes também, falamos de animação, falamos de desenho, falamos de filmes antigos de super-herói. Então, se inscreva e fui!